Hoje eu venho aqui nesse vídeo para a gente falar sobre o caso aí que está tão repercutido, né, da Larissa Manoela com os pais dela. E eu não pude deixar de fazer um vídeo sobre isso, porque esse caso da Larissa traz para gente aquele questionamento sobre a relação pais e filhos. Uma relação que durante séculos foi vista como sacrossanta, isso é, algo que ninguém pode macular. A relação de pais e filhos é imaculada. Pais e mães são santos. O que eles dizem é a verdade absoluta e tem que ser feito de qualquer maneira e a qualquer preço. Durante séculos, os filhos hierarquicamente foram submetidos aos pais, digamos, de uma forma bem assim inapropriada. É preciso entender que quando se é pai ou mãe, a responsabilidade que isso traz é muito maior do que a maioria percebe. Ser pai, ser mãe, passa a ser algo que você tem nas suas mãos um poder enorme com aquela criança que ainda está em formação. O cérebro de uma criança ainda em formação é uma verdadeira esponja. Tudo aquilo que você diz a ela, tudo aquilo que você faz, que ela vê, ela vai absorver. Muitas vezes positivamente e outras vezes de forma negativa. Pais controladores, donos da verdade, é o que mais existe por aí. Isso me parece ser um pouco o caso aí da Larissa Manoela. Eles controlam, se sentem no direito de controlar a vida dos filhos. Veja bem, a criança, ela é ali uma pedra bruta que precisa ser lapidada. No entanto, aquela pedra ali já tem as suas características físico-químicas, assim como também o ser humano, quando ele nasce, quando ele é criança, ele já tem uma essência dentro dele, ele já vem com uma tendência, com uma vocação, enfim, ele já vem com um temperamento. Todo mundo, qualquer pessoa já vem dessa forma. E isso precisa ser respeitado. O papel dos pais se limita a simplesmente orientar, ajudar e não mandar e escolher o caminho pelo filho. E é isso que acontece. Muitos pais escolhem o caminho do filho. Muitos pais não deixam os filhos seguirem aquele caminho que eles querem. Com vários tipos de frases, de dogmas, os pais influenciam os filhos de uma tal forma que muitas vezes a pessoa segue um caminho na vida e ela de repente para e não sabe por que chegou ali e como chegou ali, visto que ela nunca quis aquilo para a vida dela. Foi porque lá atrás os pais fizeram, digamos, vamos colocar entre aspas aí, uma lavagem cerebral tão grande que levou aquele filho para aquele caminho ali que ele nem sequer nunca desejou, mas também nunca teve a chance de parar para pensar se era aquilo que ele queria ou não. Então, a responsabilidade, quando se é pai ou mãe, é imensa, porque aquilo que você diz e faz pode construir uma pessoa, mas também pode destruir essa pessoa. E o que um estranho faz com você tem um impacto X. O que um pai e uma mãe faz com você tem um impacto 10x. Podem ter certeza, o estrago é muito maior. E são poucos aqueles que conseguem sair muitas vezes desse ciclo que os pais criaram para ele. Bom, existem situações piores e situações menos piores. Existem casos aí terríveis que a gente vê aí nos noticiários de pais e mães que fazem coisas realmente hediondas. E existem outros casos com menor intensidade, que é o mais comum da gente ver, que são esses erros, esses enganos
que se comete na educação dos filhos, achando que por ser pai, por ser mãe, se sabe mais do que os filhos e, portanto, tem o direito de escolher o caminho para aquele filho ali, e a coisa não é bem assim. Eu vejo que o primeiro grande erro entre relação pais e filhos começa no momento que os pais começam a querer mostrar uma imagem para o filho de perfeição. Com isso, o que é que eles fazem? Eles criam um distanciamento de nível deles com o filho. E o filho, por sua vez, como é um ser humano como qualquer outro, ele possui seus problemas, seus erros, seus medos, suas inseguranças. E aí, quando ele sente que é assim e olha para os pais que mostram e que aparentemente são perfeitos, ele começa a se sentir pior do que ele deveria. Aqueles problemas que ele tem, que ele devia tratar de uma certa forma, devia encarar como algo normal, porque todos têm problemas, não, ele começa a encarar como um fantasma, porque ele olha para os pais e vê ali perfeição. Então, no meu humilde modo de entender e de ver essa situação, eu acredito que os pais devam mostrar aos filhos que cometem erros, sim, que têm problemas tanto quanto os seus filhos, que muitas vezes dizem a ele coisas as quais ele depois percebe que errou. Não existe vergonha nenhuma de você virar para um filho e dizer assim: meu filho, me desculpe, aquilo que eu falei, eu repensei e vi que a coisa não é bem assim. Você tem razão. Você está certo, eu me enganei. Eu acho, eu acredito, eu penso que essa é uma relação saudável entre pais e filhos, e não aquela que se cria um pedestal onde o pai e a mãe estão ali em um nível muito mais acima do que o filho. Isso só vai criar sempre um distanciamento entre os dois, uma impossibilidade de uma amizade, de uma troca entre pais e filhos. Sim, porque essa relação pai, mãe e filho é uma troca. Deve ser uma troca, porque da mesma forma que pais têm muito a ensinar aos filhos, os filhos, por sua vez, também ensinam muito aos pais. Eles nos fazem repensar muitas coisas que nós fazemos, às vezes, durante toda uma vida, e ele ali mostra pra gente muitas vezes que aquilo ali não é bem daquela forma, que a gente deve repensar. Então, isso aí, esse eu acredito ser o primeiro grande erro que a maioria dos pais comete, essa necessidade de mostrar uma perfeição para os filhos que não existe. Porque pai e mãe é ser humano como qualquer outro, e como qualquer outro comete erros. Então, isso tem que ser mostrado para se ter realmente um relacionamento saudável. O outro grande erro que eu percebo que é recorrente entre pais e filhos é não prestar atenção às suas próprias frustrações. Sim, porque todos nós temos frustrações. Não vem dizer que você não tem, porque todos temos. Todos nós temos alguma coisa que a gente queria fazer e que a gente não pôde por algum motivo, alguma coisa que a gente queria alcançar e que a gente também não conseguiu por algum motivo. Enfim, isso é humano. E o que acontece? Os pais geralmente jogam essa frustração em cima do filho. Como assim? Ele fica querendo compensar a sua frustração com a realização do filho. Quer dizer, ele quer, de alguma forma, que o filho faça, ou seja, ou consiga aquilo que ele, pai, não conseguiu. Então, ele começa a traçar e a escolher, aí vem aquela questão, começa a escolher o caminho para o filho baseado na sua própria frustração. E o que acontece? Ele cria ali uma pessoa que também vai ser o quê? Frustrada. Porque o filho é uma pessoa independente do pai e da mãe, tem os seus próprios
desejos, almeja as suas próprias coisas, as suas próprias conquistas. E se o pai ou a mãe já vem ali traçando já o que aquele filho deve conquistar e conseguir, ele já consegue abafar totalmente aquilo que o filho realmente vai querer, porque ele não dá chance para o filho parar e pensar naquilo que ele realmente quer, porque ele já está ali escolhendo para aquele filho. Nossa, isso é a coisa mais comum da gente ver. São pais, mães dizendo, não, meu filho vai ser médico, não, meu filho vai ser militar, meu filho vai ser... Nossa, isso em questão de militares, então, é extremamente comum, né? O militar querer que o filho, o homem, siga o seu caminho, ou até hoje em dia, como a mulher já pode ser militar, que a mulher siga, né, o caminho dele como militar. Então, nossa, é muito comum no meio militar querer que o filho siga a própria profissão, ou então, se ele tem uma, por exemplo, se ele é engenheiro, já tem uma construtora, ele quer obrigar muitas vezes o filho a ser engenheiro também para já dar continuidade ao negócio que ele construiu. Enfim, inúmeras situações diferentes, mas que sempre recaem nesse tipo de situação aí, que é querer já traçar uma rota para o filho, sendo que essa rota é cada um que tem que escolher a sua, através das tentativas, através de acertos e erros, a pessoa vai traçando a sua jornada por ela própria. Isso não pode ser escolhido por uma outra pessoa, muito menos pelo pai ou pela mãe. E é onde acontece situações inúmeras aí de pessoas que chegam a determinado ponto da vida e falam assim, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu cheguei aqui? Por que é que eu fiz isso se eu não gosto, se eu estou infeliz? É porque muitas vezes ele foi conduzido lá atrás para seguir ali aquele caminho. Então, muito cuidado, porque a gente traz uma carga emocional que vem também da nossa educação lá atrás, que muitas vezes foi totalmente equivocada. Também nossos pais cometeram erros com a gente e a gente tem a tendência a repetir esse erro com os nossos filhos. Então a gente precisa se tratar, a gente precisa fazer um exame de consciência constante, precisa vigiar a nossa mente o tempo todo, porque para ver se a gente não está fazendo e querendo colocar lá no nosso filho alguma coisa que a gente não conquistou, tá querendo que o filho conquiste isso por nós. Muito cuidado, porque as nossas patologias, os nossos problemas psicológicos, eles muitas vezes ficam no comando da nossa mente. E quando eles tomam as rédeas da nossa vida, a gente deixa a nossa vida ser comandada pelas nossas patologias psicológicas, a gente começa a agir sem perceber de uma forma totalmente errada. E a gente prejudica com isso lá o nosso filho, muitas vezes, porque a gente direciona para ele toda aquela carga, toda aquele fardo emocional a gente joga em cima dos nossos filhos e com isso a gente faz essa corrente errada que vem já desde as nossas gerações passadas, trazendo de avô para pai, para filho, a gente dá continuidade lá com os nossos filhos. E isso começa a virar realmente um elo que se junta, que se prende um ao outro e a coisa não conserta, a coisa não flui da forma com que deveria fluir, de forma saudável, de forma original. As pessoas começam a virarem caricaturas, não são mais elas mesmas, porque elas estão sendo trazidas por patologias que vêm seguindo uma sequência e vem influenciando gerações. Percebem o quanto isso é importante? Então, por isso é que é tão urgente e tão necessário que cada um de nós cuide do nosso psicológico. Nós precisamos fazer esse cuidado diariamente, tanto procurando especialistas na área, quanto a gente com a gente mesmo fazendo essa autoavaliação, porque senão a gente prejudica quem está à nossa volta. Percebem isso, o quanto isso é importante para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos?
Então eu vou falar aqui uma coisa que parece até surreal e parece exagerado, mas todo pai e toda mãe deveria passar por uma bateria de testes psicológicos para saber se realmente tem preparo para essa missão. Sim, porque isso é uma missão. Educar não é nada fácil. Talvez seja a missão mais difícil que alguém tenha, é educar, porque é muito complicado a gente mostrar, a gente ajudar, a gente orientar uma pessoa que está ali começando uma vida desde o início, sem acabar sugando aquela pessoa, sem acabar criando uma simbiose de alguma forma com aquela outra pessoa, sem misturar os nossos próprios problemas, as nossas próprias frustrações, as nossas próprias limitações com aquela outra pessoa. É muito difícil fazer esse equilíbrio. É complicado, não é fácil, só quem é pai e mãe e tem consciência do tamanho dessa responsabilidade percebe e tem noção do quanto isso é complicado e do quanto isso é difícil. Portanto, é preciso que se preste bastante atenção no que você está falando, fazendo, como você está agindo diante do seu filho, porque isso vai com certeza influenciar na vida dele para sempre, de forma irreversível. Traumas de infância são muitas vezes, não, por mais que se trate depois, não tem mais como se consertar. Aquela ferida fica ali e não tem mais como curar aquilo totalmente. Muitos conseguem superar, a maioria não consegue. Então, nós precisamos vigiar esse tipo de coisa o tempo todo e ter muito cuidado com aquilo que a gente passa para os nossos filhos. E voltando à nossa Larissa, eu espero que ela cuide do emocional, porque eu faço ideia do quanto a cabeça, a mente dela esteja nesse momento perturbada, porque primeiro que essa briga por dinheiro com os próprios pais já é algo assim bem deprimente. Isso já me faz ficar em alerta com relação aos pais dela. Tanto é que ela abriu mão de um patrimônio de 18 milhões a favor dos pais, quer dizer, ela preferiu abrir mão da briga e eles não, eles continuam aí brigando, inclusive querendo continuar a arrecadar lucros em cima do trabalho dela, que ela fizer daqui para frente, e é onde ela está lutando que ela quer a independência dela daqui para frente, o que ela fizer é dela e não mais deles. Ela já abriu mão de 18 milhões, então essa atitude dela já me faz realmente perceber que existe aí um controle por parte dos pais na parte não só financeira dela, também como imagino que deva ter acontecido no psicológico aí desse relacionamento. Então, só esse tipo de objeto aí dessa briga, desse processo, já me faz realmente ficar desconfiada dos pais dela e perceber que ela me parece ser realmente a parte nessa situação que está agindo de forma correta, com bom senso e sendo humana. Ela abriu mão de 18 milhões. Gente, isso não é pouca coisa. É um trabalho que ela fez desde os 4 anos de idade. Tudo bem que foram os pais que gerenciaram, porque ela era muito criança, ela não tinha condição de fazer isso e nem legalmente ela poderia fazer, porque ela era menor de idade. Mas a partir daí, e fazendo disso um motivo para entrar na propositura de um processo judicial, ir até as últimas consequências com a filha numa briga desse nível, de nível financeiro, por causa de dinheiro, realmente isso aí para mim não tem nenhum tipo de explicação plausível. Então, eu já, por si só, já tomei um pouco o lado da Larissa, porque eu vejo aí já demonstrações
de que os pais são profundamente gananciosos e usaram talvez a filha a vida inteira para terem lá para se locupletaram, né, em cima da filha para ter uma vida financeira privilegiada e continuam querendo isso mesmo, apesar de menina ser agora maior de idade, já tem 22 anos e poder fazer a gestão do próprio negócio dela. Algumas cláusulas também que eu vi ali que eles colocaram em contratos que já me parece que foram propositados para que ela não conseguisse se libertar deles financeiramente. Então isso tudo aí já me faz desconfiar bastante da atitude desses pais aí. Há pouco tempo atrás também houve uma situação um pouco parecida com essa aí também, de uma outra menina também que é youtuber, e ela faz vídeos sempre com a mãe, e também houve um escândalo, uma confusão, eu me esqueci agora o nome até do canal, mas era um canal, acho que é para meninas, agora não me lembro mais. E também deu até polícia na situação, inclusive a menina foi afastada dos pais durante um tempo. São coisas que a gente percebe ali, entendeu? Que existe já uma certa escravidão, né? Existe uma submissão, existe uma tentativa de controle do filho em nome de dinheiro, pessoal. Isso é que é pior. O que o dinheiro não faz, né? A ponto de fazer um pai e uma mãe quererem e irem a um processo judicial contra uma filha. Isso para mim já não tem nenhum tipo de justificativo. Então, eu aqui já dou o meu apoio à Larissa Manoela e tomara que ela cuide desse emocional, porque eu faço ideia de como esteja a cabeça dessa menina. Porque sim, se você vê que você não pode confiar nos próprios pais, né, em quem mais você pode confiar, né? Isso pode trazer um dano para ela, assim, também irreversível. Então, eu, na minha opinião, eu tô aqui dando a minha opinião pessoal, não tenho provas de coisa nenhuma, não convivi com eles, mas por conta já do contexto que eu li dessa situação, por conta já das empresas que eles montaram, do tipo de cláusulas que foram colocadas ali, do pouco que eu vi ali, eu não estudei isso a fundo, mas o pouco que eu vi ali, eu vejo que ela está numa posição, ela é a parte dessa história que realmente é a vítima e é a pessoa que está agindo com bom senso e não está se deixando levar pelo ódio, pela raiva, pela mágoa, está procurando ser justa com os pais e eles estão ali querendo continuar sugando ela. Então, essa é a minha humilde opinião com relação ao caso da Larissa Manoela. Que Deus te ajude, Larissa Manoela, a levar isso aí, porque não é fácil a gente ter que brigar com o próprio pai, com a própria mãe. Não é fácil a gente, de repente, se ver numa posição onde a gente tem que se defender do próprio pai e da própria mãe. Então, boa sorte para você.